quando eu estava morrendo literalmente de verdade, apareceu uma luz na minha frente e dessa luz saiu um homem que não tem nada com esse Jesus da Igreja Católica, não tem nada com o que o povo fala, nunca vi, é totalmente diferente, é uma coisa linda, é demais. E esse homem, da boca dele saiu uma espada, e uma espada pegando fogo, e eu fiquei atônito, morrendo, me debatendo, e aquele homem disse bem assim para mim: meu pai mandou dizer para você que não é hora. Hoje, o meu pai manda dizer para você que você vai pregar a palavra dele aos 4 cantos do mundo. O meu pai manda dizer para você que hoje eu vou fazer você ceifeiro da minha seara. Irmão, sabe o que é uma pessoa que pode imaginar uma pessoa morrendo e um ser dentro de uma luz falando para você, seara, ceifeiro, que eu nunca ouvi falar, não sei de nada disso. Pastor, mas por que tu nunca ouviu falar? Porque eu nasci no berço de Candomblé, a minha avó e 15 irmãs vieram num navio negreiro da África. Elas vieram 16 irmãs, cada uma foi para uma parte do Brasil, a maior parte delas ficaram em Salvador, que eram as herdeiras dos maiores candomblé de Salvador, são meu parente. Eu nasci dentro de um candomblé ao qual eu respirei. A minha brincadeira de criança era brincar com as coisas do candomblé. E assim eu fui crescendo. Aos 4 anos de idade, minha mãe era professora de culinária e ela foi fazer lá um almoço para uma irmã que estava grávida com desejo de comer um angu baiano. E meu pai saiu comigo com a minha irmã de carro para comprar o tal do azeite de dendê. E quando chegou num certo trecho da avenida suburbana, o meu pai foi cortar um ônibus e viu que não tinha freio. E vinha outro ônibus de frente e o meu pai bateu na traseira do ônibus. A porta abriu, a minha irmã voou, arrancou essa parte aqui da testa dela e eu fui lançado pelo para-brisa. Conforme eu saí pelo para-brisa, o capô levantou e me jogou de volta para dentro do carro. E eu tinha 4 anos de idade. Fomos levados para o Hospital Salgado Filho, no Meia, e ali eles costuraram minha cabeça, não bateram chapa, não bateram nada, e mandou a gente para casa. E quando foi 6 horas da tarde, eu comecei a ter uma convulsão, e o meu tio era um terreno gigante, onde tinha um terreiro. O meu tio, na época, era o pai de santo da família. E ali ele me pegou, me levou no quarto do demônio. Hoje eu falo demônio porque hoje eu conheço a verdade. Mas me levou lá no quarto do demônio chamado Molu e me ofereceu para aquele demônio. E ali eu fui levado às pressas de volta para o Salgado Filho. Fiquei 21 dias em coma. E quando eu saí de lá, eu fui direto. Se tem alguém aqui que conhece alguma coisa, já ouviu falar de Candomblé, lá tem um quarto chamado Roncó, onde as pessoas ficam recolhidas lá 7 dias, 21 dias ou 30 dias. Ali eu fiquei recolhido com 4 anos, tive a minha cabeça raspada, e quando eu saí dali, já saí um adepto do Candomblé. E ali eu fui crescendo, naquele meio ali. Ali eu fui aprendendo a fazer as matanças, fazer os holocaustos, aprendendo o trabalho para o bem, né? Aprendendo o trabalho para o mal, e assim foi a minha vida. O meu pai, a profissão dele era orífice. Hoje eu abro a Bíblia e eu vejo que é uma profissão que foi criada por Deus. Deus ensinou o primeiro homem a manusear o ouro, a prata, e essa era a profissão do meu pai que me ensinou. E quando eu fiz 19 anos, eu trabalhava para uma joalheria chamada Miriam Joalheria Romanos, e eles me fizeram um convite porque tinha uma peça que só eu sabia fazer ali naquele contexto do meu pai, e eu recebi um convite para ir para a França. E eu aceitei, passaporte tirado, tudo feitinho. Eu creio que deva ter pessoas aqui da minha idade que vai lembrar que antigamente tinha uns táxis especial chamado Transcopasse, tinha outro, era uns táxis vermelhos, táxi azul, e eram uns táxis especial. E um desses táxis eu peguei para me levar para o aeroporto do Galeão. E quando ele desce do
viaduto, ele perde a direção, bate no poste, eu quebro a minha clavícula, vou para o hospital, perco o avião e não fui para a França. E quando eu volto dali, o meu tio disse que eu tinha que fazer uma obrigação e eu tinha que abrir o meu terreiro. E ali eu abro o meu terreiro. Eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite. Irmãos, guarda isso aqui que eu vou falar. O plantio é livre, você pode plantar o que você quiser, mas aquilo que você vai plantar é exatamente aquilo que você vai colher. Eu tinha o meu padrinho, que ele tinha muitos filhos, então eu também queria ter muitos filhos igual a ele. E aí eu arranjei uma mulher e tive um filho, veio uma menina, mas eu queria homem. E aí eu já larguei aquela mulher e fui lá, arranjei outra mulher, e veio outra menina, 9 meninas. E aí, em 2000, eu fui para a África, no porão de um cargueiro, cheguei na África, na Nigéria, fomos para a cidade da minha família chamada Saquete, e lá tem um monte chamado Monte do Quiabo, ou seja, em africano diz Monte Egilashebora, que quer dizer o Monte do Quiabo, aonde lá se cultua o demônio chamado Xangô. E lá eu fiquei no meio da mata, enterrado, 7 dias e 7 noites ali, fazendo como se fosse uma faculdade para bruxos. Ali eu comia somente o sangue das galinhas que eram cortadas na minha cabeça às 3 horas da manhã. Fiquei 7 dias só com isso aqui para fora. Irmãos, acredite se vocês quiserem, eu fui um dos pais santos mais conhecidos do Rio de Janeiro. Quando eu vim da África, quando eu desci no aeroporto do Galeão, tinha uma mulher, essa mulher me deu a chave de um apartamento na Avenida Fernando Antiga, no condomínio Barra Bela. Me deu para mim, e tinha um homem que me deu um carro importado, que na época só tinha 2 carros desse no Brasil. Um era do jogador de futebol do Vasco, Edmundo, e o outro era meu. Eu ganhei dinheiro igual água, mas eu queria, sabe, quando você bota uma coisa na tua cabeça, eu queria ser pai de um filho homem. E um belo dia eu fui lá e fiz um pacto com o diabo. Eu fui lá e fiz um pacto maior do que tudo aquilo que eu já tinha feito. E aí eu conheci uma mulher, e depois de algum tempo ela engravidou, e aí nasceu meu filho. E eu disse um dia que aquele filho era tudo na minha vida. Ela mais do que tudo, eu amava ele mais do que tudo. Irmãos, aí a minha vida começou a dar para trás. Aí eu comecei a perder, o diabo começou a pegar de volta tudo aquilo que ele me tinha dado. Eu era PM, sargento da PM, fui expulso e eu fui descendo. Descendo. E eu fui morar num bairro em Caxias chamado Capivari. E lá um dia eu tive um problema com outra mulher e tive que um dia sair dali corrido com meu filho. Meu filho, se não me falha a memória, tinha 4 anos de idade. E aí, como eu era ex-polícia, eu tinha muito conhecimento, eu fui parar numa milícia. E ali nessa milícia eu fui crescendo junto com meu filho foi crescendo e vendo o pai dele fazer um monte de coisas ruins. E um dia isso bateu no meu coração, isso ali me deu uma dor no meu coração, e eu procurei a mãe do meu filho, que ela estava sumida, e fui lá e entreguei meu filho para ela. Meu filho tinha 6 anos. Quando eu fui pegar meu filho de volta, ele tinha 9 anos e era um traficante procurado pela polícia. Com 9 anos de idade. E aí começou a minha guerra. Aí começou o meu dilema. Irmãos, eu vou adiantar um pouquinho. Um dia, se o pastor Ronaldo me convidar de novo, eu conto o meu testemunho grande. Tem que ser no dia de sábado, que aí dá pra gente contar. Mas aí eu comecei a minha briga, era para tirar o meu filho da boca de fumo, era para tirar o meu filho do tráfico de drogas. Eu briguei com traficante, bati em traficante, apanhei de traficante, tomei tiro, dei tiro. E um dia, o meu filho foi embora
foi morar numa Cracolândia, num lugar no Rio de Janeiro chamado de Jacarezinho. E eu fui para lá, eu fiquei lá uns dias, eu não lembro direito, eu só sei que eu bati no meu filho e nesse dia ele pegou uma perna de 3 para me bater, eu tomei a perna de 3 dele e bati nele de novo. Só que nesse dia eu escutei uma voz falar assim para mim: vai embora daqui que aqui não é o teu lugar. Eu achei que era o tranca-rua falando comigo, hoje eu tenho certeza que era Deus. E ali, irmãos, eu saí dali com um celular que eu tinha descarregado há 4 dias. E eu saí dali desse lugar, andei até a Praça do Meia, o Jardim do Meia. Ali eu me sentei e começou a chover, né? Quando o negócio tá bom, você não tem um tostão, você não tem nada e aí chove. E o meu celular sem bateria tocou. Tocou e quando eu olhei era uma mãe de santo. E vocês podem estar falando assim: pô, mas logo uma mãe de santo, Deus ele usa o inimigo dele para ajudar quem ele quer. E aí, eu contei para a mãe de santo o que estava acontecendo e ela falou: pega um táxi e vem para minha casa. Essa mãe de santo mora exatamente no lugar da onde eu era da velhice, onde eu não podia ir. Olha como é que Deus faz. Ele te leva nos lugares aonde você não pode ir para mostrar para você que Ele é Deus na tua vida. É para falar para você: confia em mim. Coloca a tua vida nas minhas mãos, que a partir de hoje quem vai cuidar de você sou eu. E eu fui lá, fiquei 3 dias na casa dela. A filha dela ligou e falou: olha, eu tenho um amigo que mora no Vale das Pedrinhas. E ele tem um sítio e ele está alugando uma casinha lá dentro do sítio. Lembra da história de Abraão? Deus queria tratar com Abraão. O que fez? Pegou ele, tirou do meio da parentela e levou ele para onde? Para o deserto. Agora eu fui morar num lugar, essa mãe de santo comprou fogão, comprou geladeira, comprou tudo. Deus preparou tudo e ainda fez a mudança. Comprou panela, o que vocês imaginaram, fez como? E eu fui morar nesse lugar. E ali depois de uns dias, meu filho foi ficar comigo, depois ele ia e vinha. E eu vivendo a minha vida. Um dia, eu fui no terreiro da minha mãe carnal, e quando eu cheguei lá, incorporou um Exu chamado João Caveira. E esse Exu, ele disse para mim: o que está escrito no livro de Mateus capítulo 4, que Jesus negou, eu não neguei, porque eu não conhecia a palavra. Esse diabo falou: tudo que está acontecendo na tua vida e do teu filho é porque você errou com a gente, mas se você deitar e se prostrar nos meus pés, eu em 24 horas tiro o teu filho da boca de fumo e trago ele de volta para casa. Podem olhar para esse abestalhado que está aqui, ó. Eu deitei e me prostrei perante aquele Satanás. Ele literalmente me fez de tapete, ele andava por cima das minhas costas com uma garrafa de cachaça, me molhando de cachaça, cantando e falando. E eu nem preciso falar para a igreja de Cristo que ele não trouxe o meu filho de volta. Sabe por que ele não trouxe? Porque ele é um mentiroso, porque ele é o pai da mentira, ele é enganador. Então não se deixe enganar como eu fui enganado. E aí, virou o ano igreja. Igreja, nessa época eu estava sem documento, não tinha nada, eu tinha arrumado um dinheiro para tirar meus documentos. E aí meu filho foi ficar comigo no final de semana. E nesse final de semana ele falou assim para mim: pai, eu vou comprar um pão. E eu só tinha 50 reais e meu filho pegou, foi embora e foi embora. E nesse dia eu fiquei muito triste do meu filho ter pego o meu dinheiro e ter ido embora. Mas vocês lembram que eu falei que aquilo que a gente planta, a gente colhe? Lembra? As minhas 9 filhas ficou para lá. E o filho que eu tanto queria agora está aprontando comigo. É exatamente assim que Deus permite que aconteça. E agora, meu filho pegou o último dinheiro que eu tinha e foi embora. Eu peguei um garrafão de 5 litros de vinho que eu tinha, misturei com 2 garrafas de 51, bebi aquilo ali. Acho eu que eu desmaiei no domingo. E quando eu acordei na segunda-feira, dia 15 de janeiro, eu passei a corda, pulei para me matar. Mas Jesus me deixou. Irmãos, no dia 16,
Foi uma terça-feira, quando eu acordei, quando eu dei por mim, eu fiquei procurando o inferno, porque eu era pai de santo, mas eu sabia muito bem que os suicidas não iam para o reino do céu. Eu sabia que os suicidas iam para o inferno. Então, quando eu abri meus olhos, eu estava num canto, de cara no chão, de boca no pó, ali de short, sem camisa, todo encolhido, na posição fetal e procurando o inferno. Mas eu não achava inferno, eu via a minha casa, eu via a corda pendurada, a cadeira derrubada, o nó fechado e uma ardência gigante no meu pescoço. E de repente eu ouvi aquela mesma voz: levanta-se, arrume e sai, que eu vou te levar no lugar onde hoje você vai me aceitar como o único e suficiente Salvador da tua vida e da tua alma. Irmãos, eu saí, fui lá, tomei um banho. Essa pele daqui da frente do meu pescoço eu não tinha. Tomei um banho assim mesmo. E quando eu saí na rua, eu senti uma mão apertar minha. Isso era um meio-dia. E eu andei, comecei a andar com aquela pessoa ali segurando a minha mão. E em toda a porta de igreja, toda, pastor, que vocês imaginarem, Assembleia de Deus, Universal, Deus e Amor, Batista, toda a porta de igreja, cada da benção, cada adoração, ele fazia questão que eu parasse e eu olhava, e eu só sentia que ele falava assim: tá vendo, a porta está fechada. Irmãos, eu andei de meio-dia, 7 horas da noite, sem comer, sem beber um copo d'água, e chegou uma hora que eu disse para esse homem assim: chega, para mim não dá mais, acabou, eu não aguento mais. E a mão afrouxou a minha mão, e eu não senti mais a presença, e comecei a voltar para casa. E quando eu cheguei num certo pedaço, passou um homem, um senhor velho, todo de terno preto, e no meu coração falou assim: esse homem é um pastor, eu vou voltar e vou pedir ajuda a ele. Eu já estava predeterminado a não ser mais macumbeiro, eu queria conhecer aquele homem. E aí a palavra falou assim: não volte para trás, a ordem é para marchar, continue em frente. E quando eu virei 2 esquinas, tinha uma igreja, e a igreja tinha esse símbolo aqui, umas coisas. E aí eu parei em frente àquela igreja, a porta da igreja estava fechada, eu levantei meus braços para o céu e sem nenhum medo eu disse: Senhor, o Senhor não disse que hoje eu ia te aceitar? E olha para essa igreja, a porta está fechada, a porta dele. Antes de eu terminar de falar, fechada a porta dele. E apareceu um homem de terno e gravata na porta da igreja. E esse homem olhou para mim e disse assim: o senhor está bem? Eu falei: estou. O senhor está não, o senhor está falando sozinho? Eu falei: está falando sozinho não, estou falando com uma pessoa. E ele falou assim: o senhor está falando com quem? Eu falei: esse homem que eu estou falando tem as 2 mãos furadas. Aí ele regalou os olhos e falou assim: deve estar maluco. Aí ele disse assim: tá bom, o senhor está falando com um homem que tem 2 mãos furadas, e o que ele está falando para o senhor? Para mim entrar e aceitar ele como único e suficiente Salvador da minha vida e da minha vida. Irmãos, eu entrei naquela igreja e nunca mais saí. Nunca mais saí, mas lembra que está escrito aqui na palavra que a gente leu: esse é um vaso escolhido, não é para se deleitar nas coisas boas, não, é para padecer por esse nome. Ali se começaram as perseguições, ali eu comecei a ser perseguido. Por quê? Porque eu queria aprender, eu queria que o tempo passasse rápido para mim aprender as coisas de Deus. E Deus começa a te usar e o diabo começa a usar as pessoas para elas ficarem incomodadas com você. E em março, dia 25 de março, eu vou fazer 7 anos que eu me batizei. Glória a Deus, aleluia. Eu virei para minha mãe e disse para minha mãe: mãe, eu fui no brechó e um par de sapato, uma calça, um paletó, uma camisa e um terno, está R$72.
A senhora me empresta? Ela, para quê? Eu falei, porque eu vou me batizar na igreja evangélica. Aí ela não me emprestou dinheiro, lógico, ela me ia me dar o dinheiro. Olha como é que Deus trabalha. Aí um belo dia, eu fui no Vale das Pedrinhas buscar minhas coisas, e minha mãe me ligou e falou, você está onde? Eu falei, eu estou resolvendo os problemas. Ela, porque eu estou na porta da igreja que você falou que você frequenta, e eu vim com um carro do hospício, porque você só pode estar maluco, eu vim te internar. Deus me tirou de lá para que eu não fosse ser internado às forças. Irmãos, no dia do meu batismo, aquele senhor que eu falei para vocês que passou por mim vestido de preto, ele era o pastor da igreja que eu aceitei Jesus. E ele dizia que eu não podia batizar porque eu estava em fornicação, porque eu bebia, porque isso, aquilo outro. Só que Deus falava comigo assim, você tem que se batizar no dia 25 de março. E eu chegava na igreja e eu falava, ele não acreditava que um ímpio, que uma pessoa que tinha 2 meses que aceitou Jesus, Deus pudesse estar falando com ele. E um dia ele falou bem claramente assim, você não vai se batizar no dia 25 de março, porque eu não vou te levar às águas. Eu cheguei em casa e falei para Deus, e Deus falou assim para mim, amanhã de manhã, 6 horas, você vai para o ponto do ônibus, a primeira pessoa que passar, você vai pedir 50 reais, vai para a casa da tua filha em Piabetá, e lá eu resolvo a tua vida. Estou eu 6 horas da manhã no ponto do ônibus, a primeira pessoa que veio, o pastor. Eu falei, senhor, como é que eu vou pedir 50 reais desse homem? E eu falei com ele, pai, ô senhor, ô pastor Ramos, não era nem para falar o nome do pastor, agora já fui. Pastor, eu preciso de 50 reais para mim ir para Piabetá. Ele abriu a carteira e me deu 50 reais, eu fui embora. E por Piabetá eu fui batizado. Eu tenho o maior carinho pelaquela igreja, porque ali Deus me preparou para esse mundo evangélico, para fazer a vontade, dele. E voltando no assunto, a hora está indo embora. Ano passado, bom, em 23, em dia 27 de... Vou voltar só um pouquinho. Eu dirigia uma sucursal em Santa Cruz da Serra e de lá eu saí e eu fui congregar na sede do Rio de Janeiro. E na sede do Rio de Janeiro eu fui a 4º dirigente. E Deus me usando e abrindo porta. E um belo dia, o pastor Rivaí Silva falou para mim assim, nós estamos fazendo ali um estacionamento, você tem coragem de tomar conta do estacionamento, mas é um salário mínimo que a igreja vai pagar. Eu estava 6 anos de crente sem trabalho e 6 anos no mundo sem trabalho, então para mim o que viesse para mim, para minha família, era uma maravilha aquilo ali. Eu falei, lógico que eu quero. Ele, então tá bom, me dá teus documentos e vou mandar para São Paulo. 2 dias para mim começar a tomar conta do estacionamento, Deus fez um rebuliço e eu não fui tomar conta do estacionamento, mas eu fui trabalhar nos transmissores da rádio para ganhar 3 salários mínimos. Sabe, esse é o Deus que Israel, esse é o Deus que eu sirvo. E aí quando chegou em dezembro, eu recebi um convite do pastor Osmi para dirigir a sede central de Magé. E estou lá até o dia de hoje. Mas a peleja, a batalha, ela é travada. Deus, Ele quer ver como você se sai nas horas da dificuldade. No dia 4 de abril, eu estava de serviço, cheguei no serviço, quando foi 9h30, o meu celular tocou e a mãe do meu filho falou, olha, a PM matou nosso filho. Meu filho tinha 20 anos e ia fazer 21 no dia 1º de maio. E aí fomos lá, fizemos o que tinha que fazer, enterrar. Enterrei ele, não deu para enterrar no dia 5, enterrei no dia 6. E no dia 7, eu tinha um culto dos vencedores para pregar. E o diabo, irmãos, é isso que a gente precisa prestar atenção. O diabo não vai usar quem está lá fora, não. Ele vai usar quem está dentro da igreja, quem está dentro da tua casa. Ele vai usar quem está do teu lado.
O irmão botou a mão no meu ombro e disse assim: o que tu vai fazer lá amanhã, rapaz? Você não é vencedor, você é perdedor. A polícia matou teu filho ontem, você vai pregar o quê? E eu disse para ele: pois eu vou lá, eu vou pregar, vou ganhar alma para Jesus, porque está escrito em Romanos 8,37 que em Jesus Cristo eu sou mais do que vencedor. A igreja de Cristo é mais do que vencedor. Eu não vou parar, eu vou passar pela prova dando glória a Deus, aleluia. Dia 15 de abril, eu estou no trabalho e aí o telefone toca. A minha mãe teve uma AVC e está internada lá, muito ruim. E ali foi-se um mês. E aí, no dia 15 de maio, eu estava no hospital com a minha mãe e fui ali conversando, falando de Jesus. E ela foi indo e a minha mãe faleceu também. O que eu quero dizer para vocês é que eu passei pelo vale, estou passando pelo vale, dando glória a Deus e aleluia. Sabe por quê? Porque quando Jesus leva a gente para o vale, não é para matar a gente, não é para humilhar a gente, mas é para preparar a gente para coisas maiores que vêm por aí. Eu dirigia uma igreja que era menor do que essa aqui, um aluguel de R$3.000, e eu fui para um aluguel de 9.000 e o diabo esperneou. No dia da mudança eu passei mal, fui parar no hospital e fui diagnosticado com ranceníase, ou seja, lepra. Sabe para quê? Para mim não mudar a igreja. Mas eu fui lá e mudei a igreja. Ontem eu estava na igreja que eu dirijo. De tarde, meu telefone tocou, era a médica para dizer que meu exame estava pronto e ela não aguentou e abriu. E o meu exame deu que eu não tinha nada, que eu não tenho ranceníase, que eu não tenho lepra, que eu não tenho nada. Um caminhão foi lá, arrebentou poste, arrebentou tudo. Estou 7 dias sem luz na igreja. Mas a igreja não está fechada. Sabe, na sexta-feira passada, sem luz, uma menina de 10 anos levantou e falou: eu quero Jesus. Essa palavra eu quero de Jesus, aceitou Jesus. Hoje, sem luz, sem nada, um calor danado, 4 almas no altar. 4 almas no altar, um cadeirante, uma mulher endemoniada e 2 homens afastados, tudo com a vida no altar. É por causa do pastor Osmar, não. É porque Deus está te provando. E se Deus está te provando, é porque a tua bênção já foi assinada, a tua bênção já foi decretada. Jesus já sabe o que vai colocar na tua mão. Nesses 7 anos, se Deus permitir que eu faça dia 25 de março, eu nunca murmurei por nada. Eu nunca questionei a Deus de nada. Sabe por quê? Porque eu leio muito a Bíblia. Por que eu vou questionar a Deus? Porque Ele permitiu que matasse meu filho? Porque a minha mãe tomou o choque do neto e morreu? Eu olho para a sala de Jó. A sala de Jó tinha 10 filhos num dia só. E sabe o que Jó falou? Eu vou adorar. Eu vou adorar. Sabe, é na hora do luto é que você tem que adorar. É na hora da tua dor é que você tem que adorar para mostrar para Deus que tu é fiel a Ele e Ele vai ser fiel a você. Não é na hora do luto, não é na hora da dor, não é na hora da porta fechada que eu vou pular do barco, não. É nessa hora que eu tenho que segurar na mão daquele que me sustenta a cada novo amanhecer. A cada novo amanhecer, Ele renova o nosso fôlego de vida. Hoje, continuo na batalha, salvação individual. Mas o nosso joelho pode mover a mão de Deus. 2 filhas lésbicas eu tenho. Oh, glória. E o restante dos filhos é tudo macumbeiro, é tudo espírito. Então hoje a minha oração é para salvar eles. Hoje eu busco a face do Senhor para que eles possam ser alcançados pela graça de Deus.
A minha filha Cíntia, que é a mais velha, há pouco tempo atrás, ligou e falou: pai, eu vou casar. Eu falei: vai casar com quem? Ela: com a Rosemary. Eu falei: misericórdia. E aí ela disse assim: o senhor vem? Eu falei: claro que não. Aí ela me ligou 2 dias depois e disse assim: ô pai, eu descobri aqui na Bíblia um negócio do teu Jesus. Falei: amém, pode falar. Ele está dizendo aqui na Bíblia que eu posso vir do jeito que eu quiser, que está tudo certo. Eu falei: é mesmo, né? Meu Jesus está falando isso para você? Eu falei: você tem uma Bíblia? E ela falou: tem, está na minha mão. Eu falei: abre, João capítulo 3. Vou te apresentar um homem chamado... esqueci o nome dele, me ajuda. Quem falou? Nicodemos, isso. Vou te apresentar Nicodemos. Está afiado, garoto? Está bem, só vitória. E aí... eu apresentei Nicodemos para ela, ela bateu o telefone na minha cara. Irmãos, o problema não é você vir do jeito que você está. O problema é você continuar do jeito que você veio. A gente, para servir Jesus de Nazaré, tem que ter mudança. Você já pensou, se eu tivesse aqui com 2 armas na cintura, um fuzil atravessado, não tinha ninguém nessa igreja, ninguém ia entrar. Sabe por quê? Porque hoje é o meu testemunho que trouxe pessoas, que trouxe vocês nessa igreja. Vocês vieram aqui para ver a transformação que Deus fez. E ó, o diabo ele prova. Irmãos, eu entrei de férias, eu peguei o dinheiro, sei lá, eu nem sei. Mas eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu não estou fazendo nada, eu vou comprar uma moto. Aí fui lá e comprei uma moto. Aí falei para minhas irmãzinhas lá, que é o mesmo nome do grupo aqui, Marchando pela Fé. Aí eu falei para as irmãzinhas: ora por mim. Por quê, pastor? Porque eu comprei uma moto. Ela: meu Deus do céu, o senhor não tem jeito. Só que o cara que me vendeu a moto meteu o dinheiro no bolso e não queria me entregar a moto. Aí um belo dia eu falei, segunda-feira, eu falei para Deus: senhor, mas trazer o velho homem de volta? E aí, o que vai ser? Mas eu vou fazer uma coisa com o senhor. Eu conversando com Deus. Se o senhor quer que eu perca a moto, tá tudo certo. Se o senhor quiser que esse cara me devolva a moto, eu quero que ele bote a moto lá dentro do meu quintal. E se o senhor quiser que eu perca o dinheiro, eu quero ouvir a tua voz falando para mim: ó, perde dinheiro, perde a moto e fica quietinho, que é isso que eu quero de você. Bom, Deus ficou em silêncio, Deus não falou nada. Peguei um Uber, caiu um temporal em Magé, peguei um Uber para ir para minha casa. Quando o Uber dobrou assim a rua, eu olhando para frente, eu vi uma moto entrando dentro do meu quintal. Quando eu cheguei na minha casa, a moto estava dentro do meu quintal, o homem foi embora com tanta vergonha que nem olhou para minha cara. Sabe, esse chama-se Jesus de Nazaré. Ele te atende no teu pensamento, no teu falar, do jeito que você está. As pancadas, elas vão vir, mas não é para te desanimar. É para firmar os teus pés na rocha. É para firmar o teu alicerce. Irmãos, se eu tivesse que passar tudo de novo, eu digo para Jesus agora: eis-me aqui. Porque eu sei o que eu passei sem Ele e eu sei o que eu estou passando com Ele. Quando você está no mundo e você não tem um Deus para segurar nas tuas mãos, parece que a prova nunca vai acabar. Agora, quando você está na prova, mas está com Jesus, você sabe que a prova tem os dias contados. Irmão, só para a gente encerrar, agora eu vou encerrar mesmo. Mas preste atenção, Jesus botou aqui, eu não posso deixar. Minha mãe morreu, vamos enterrar minha mãe. Mas antes da minha mãe morrer, eu estou um dia, no primeiro dia no hospital, a minha prima chegou para mim, se reuniram lá, a minha família, chegaram para mim e falaram assim: ô primo, tem que passar um ebó lá, um sacudimento na manhã, e você foi o melhor pai de santo do Rio de Janeiro, e nós reunimos que é você, com as tuas mãos, que você vai lá, você vai passar esse ebó na manhã, e a gente tem certeza que ela vai sair de lá. E eu fiquei olhando para a cara deles, mas sabe que eu senti um negócio estranho? Aí eu disse para eles assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu conheço os diabos de vocês, eu conheço o demônio de vocês, porque eu fui de lá.
Até porque eu sou superior, se eu estivesse lá eu seria superior a vocês. Mas deixa eu te falar, eu tenho um Deus que não preciso pegar essa trouxa com essa montoeira de porcaria aí e lá e passar na minha mãe não, porque se o meu Deus quiser salvar a vida da minha mãe, Ele vai salvar. Se Ele quiser restaurar a vida dela, Ele vai restaurar sem eu precisar sujar minha mão nisso aí. Quando eu falei assim, eu senti um vulto, e quando eu olhei, Satanás estava escondido atrás da pilastra. Aí eu falei, Satanás, arreda-te daqui, que aqui não é o teu lugar, em nome de Jesus. Aí, irmãos, minha mãe morreu, e nós fomos para o enterro. Sabe, e ali no enterro se faz um monte de ritual. E quando já estava na horinha de sair o caixão, eu falei para Deus assim, Senhor, eu vou embora, eu não quero ir lá até a sepultura, não. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já honrei minha mãe. E Deus falou assim para mim, você vai até o fim, você vai honrar ela até ela descer a sepultura. Aí eu, como um servo de Deus, disse para ele assim, tá bom, mas eu não quero que nenhum orixá incorpore. E vamos seguir, nenhum orixá incorporou. E a gente foi indo, tá indo aquele velório, eles cantando, e nada incorporava. Mas quando chegou na boca da sepultura, um demônio incorporou. E quando esse demônio incorporou, eu olhei para o céu e falei assim, Senhor, eu não te pedi para ninguém incorporar. Aí ele disse assim para mim, fecha o olho e abre 3 vezes. E eu fechei e abri, e quando eu abri pela 3ª vez, eu vi mais um monte de demônio, tudo acorrentado e com uma mão na boca assim. E ele disse assim para mim, não é a tua vontade, é a minha. Mas eu não deixei que nenhum deles fizesse escândalo, que nenhum deles gritasse. Eu acordacei e acorrentei para mostrar para você que tu és meu servo, mas eu faço do meu jeito, da minha maneira, na hora e no tempo que eu quero. Aleluia! E hoje, irmãos, eu estou aqui cumprindo com mais uma parte da promessa, que é pregar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo. E de repente alguém aqui pode estar pensando assim, mas você já pregou na Argentina? Não. Você já pregou na Inglaterra? Não. Você já pregou na África? Não. Mas o importante não é onde eu fui, é onde eu preguei. Eu já preguei na Rocinha e ganhei a alma de um boliviano. Eu preguei na Ilha do Governador, ganhei a alma de um chileno. Eu preguei na igreja da Senador Pompeu, ganhei a alma de um americano. Sabe, então para mim, eu estou aonde eu vou e que uma pessoa de outro país aceita Jesus de Nazaré, para mim é o ID de Jesus se cumprindo na minha vida, é os 4 cantos do mundo se fazendo presente na minha vida. Eu não preciso sair daqui para ganhar almas para Jesus, é aonde Ele me levar, almas serão convencidas a aceitar Jesus de Nazaré. Não pelo poder do irmão Osmar, que não tem nenhum, mas pelo poder da palavra, pelo poder do testemunho. É a palavra e é o testemunho que muda a vida daquelas pessoas que são escolhidas. Esse é um vaso escolhido que eu tenho que fazer com que leve o meu nome aos gentios, que leve o meu nome aos israelitas, porque ainda tem muito que perecer e padecer pelo meu nome. Guarda essa palavra no teu coração, guarda esse testemunho no teu coração e não tire a mão do arado. Continue fazendo a vontade de Deus, porque o nosso Deus, Ele tem um chamado na vida de cada um de nós. Toma posse dessa palavra.